Vamos entrevistar a doutora Alessandra Pereira, aqui na Casa Cura Amazonas 2010. A doutora Alessandra Pereira, ela é afiliada à Associação Brasileira de Psiquiatria, atua na Clínica Integral Ocupacional, é médica de família e médica do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Nós vamos fazer uma entrevista com a doutora Alessandra, levantando as últimas novidades do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ocorrido em Fortaleza. Como é que estamos, doutora Alessandra? Saudações a todos. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria foi em Fortaleza, no Ceará. Então, só por ter sido em Fortaleza já foi uma grande satisfação, né? E nós tivemos realmente as últimas novidades, as atualizações terapêuticas em termos de psiquiatria geriátrica, depressão, esquizofrenia, todas as patologias, as bases neurobiológicas que hoje estão sendo estudadas, e todos esses avanços participaram mais de 4.000 pessoas, dentre palestrantes do mundo inteiro, da Europa, Estados Unidos, muitas pessoas vindas de Portugal e todas as categorias profissionais, não só psiquiatras. Nós também tivemos um número expressivo de psicólogos, fisioterapeutas, profissionais, terapeutas ocupacionais, muitos residentes de psiquiatria, trabalhos muito bonitos apresentados. E nesse congresso foi assim um marco, porque teve a questão do compromisso social que a psiquiatria tem envolvido no seu trabalho. E nesse compromisso social, doutora Alessandra, um dos grandes debates que nós temos hoje na sociedade é com relação à esquizofrenia. Alguma dificuldade para o diagnóstico, para o tratamento? O que pode nos contar a respeito disso? Bom, a esquizofrenia ela é uma doença muito estigmatizante, porque ela traz uma carga social muito pesada. Ela é uma doença que ela realmente afeta muito mais as classes sociais menos favorecidas. É uma doença que tem um estigma que, quando você tem uma doença que tem um lado positivo, que a gente chama de sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos são aqueles que causam os delírios, as alucinações, o paciente fica agitado, agressivo, escuta vozes, vê vulto. E tem os sintomas negativos, que é o embotamento afetivo, ele deixa de se relacionar, de se comunicar. Então, quando ele está agitado, a família procura o tratamento. Quando a família precisa recorrer ao INSS em busca do benefício, porque é um paciente que sai caro para a própria família, é um peso para a família procura assistência. Mas a partir do momento que esse paciente está muito calmo, muito quieto, o tratamento dele é negligenciado. Então, tudo isso são questões que não envolvem só a psiquiatria, também envolve as outras áreas do conhecimento, é um trabalho conjunto. Assim como todos os diagnósticos dentro da psiquiatria, você tratar esses pacientes é um trabalho conjunto de várias áreas, é um trabalho multiprofissional e que envolve a atenção integral ao indivíduo, e que essa assistência ela deve ser prestada de forma contínua e o tratamento não deve ser descontinuado. Não é porque o paciente está sem sintoma naquele momento que ele deve deixar de tomar a sua medicação. Como a gente tem muita dificuldade de acesso ao sistema de saúde, o que acontece é que quando o paciente está mais assim calminho, a família por conta própria reduz a medicação. E a gente tem um grande problema de que o paciente volta a ter muitos sintomas mais expressivos e a assistência só é buscada quando ele entra na fase que a gente chama, digamos, de crise, de surto, prejudicando mais ainda a evolução da doença. Então, na verdade, não só a esquizofrenia, mas também a depressão parece que passa por dificuldade semelhante, não é? Com certeza, porque a depressão ela tem um problema mais grave ainda, que você identificar uma pessoa que está muito triste, muito deprimida, sem querer sair do quarto, sem querer comer, sem querer se relacionar, qualquer leigo dá esse diagnóstico. Mas quando você encontra uma pessoa com transtorno do sono leve, que está com insôniazinha, uma pessoa que começa a apresentar uma irritação, uma pessoa que começa a ficar rabugenta, sem querer fazer as coisas, uma pessoa que começa, de uma hora para outra, a não querer mais sair, nem se maquiar, nem se preparar, nem fazer mais o cabelo. Ou um homem que começa a não ter mais prazer de brincar com os filhos, ou
desenvolver o seu trabalho da mesma forma, você tem dificuldade de dar um diagnóstico de depressão. Quando você tem uma pessoa que começa a ter palpitação, começa a ter um nervoso acentuado e vai primeiro procurar outras especialidades médicas atrás de problemas cardiológicos, você tem transtornos de ansiedade que são negligenciados. E aí são diagnósticos que passam batido, porque só quando eles se tornam muito mais graves e eles ficam massacrando e tirando a qualidade de vida do indivíduo, é que eles chegam no consultório. Então quer dizer que a saúde mental e esses transtornos mentais, eles podem afetar muito a área da saúde do trabalhador. Fala um pouco pra gente sobre essa relação. Se fala muito da síndrome de burnout, se fala muito da ansiedade no trabalho, dos quadros depressivos. O que trouxe o Congresso de novidade para esse debate? Hoje em dia, o debate é em torno de que você tem medicina baseada em evidências, você tem realmente as drogas que a gente diz que é a medicina biológica, né? É o tratamento biológico. Então, esse tratamento biológico, que a gente não chama mais de antidepressivo, porque a gente sabe que essas drogas elas não atuam mais só para depressão. Elas também são usadas porque elas mexem com neurotransmissores. São substâncias químicas que atuam dentro do cérebro, que vão fazer várias ações. Então, você tem na saúde do trabalhador muita falta ao trabalho, principalmente por depressão, mas também por transtornos de ansiedade, pelo burnout, que as pessoas não conseguem lidar com a pressão do trabalho no dia a dia, principalmente nos profissionais da área da saúde, devido à sobrecarga de horas de trabalho e não lidar com questões de estresse no seu dia a dia, e isso leva a você negligenciar o seu próprio cuidado. Quem é que cuida? Tem até um livro muito interessante que chama Quem Cuida do Cuidador. E quem cuida desses profissionais que são diuturnamente, né, sofrem essa pressão diuturna e têm o seu autocuidado negligenciado. Então quer dizer que, na verdade, o tratamento ele envolve muito mais do que medicamento. Tem outras estratégias para que essas pessoas acometidas por transtornos mentais, sejam transitórios ou sejam mais crônicos, possam ser abordadas. Existe algum tipo de terapia que vem se consagrando nesse processo todo como uma alternativa ou como uma proposta associada aos medicamentos? Bom, na verdade, doutor Marco, o que acontece é que em medicina nós precisamos de estudos muito grandes, né, para nós considerarmos que existe uma evidência científica de aquilo realmente tem um efeito, que a gente considere como positivo para que aquilo seja adotado na prática clínica. Hoje, o que nós temos é alguns estudos que indicam que a psicoterapia ela tem, em associação com a terapia biológica, algum efeito positivo que pode-se dizer que, trabalhando junto com a terapia biológica, ela é muito positiva. E que, nos casos leves, essas terapias que não são biológicas, não são farmacológicas, né, o acompanhamento psicológico, até mesmo a acupuntura e outras terapias alternativas, elas oferecem algum resultado. Mas tem que se ressaltar, o que é muito importante, que na depressão, por exemplo, mesmo com a medicação sendo adotada de forma correta, uma medicação sendo feita com uma excelente indicação, só 30% dos pacientes vão ter remissão, num período de cerca de 60 a 90 dias. Muito mais do que se pensava antes, que com 4 a 6 semanas você conseguia a remissão. E que desses outros 70 pacientes que sobram, você ou realizando troca de medicação ou realizando associação com outra categoria de medicamento, você continua tendo só uma resposta
positiva de mais 30%. Então, são uma categoria muito grande de pessoas que continuam sem resposta e que só o profissional muito bem preparado vai individualizar o tratamento e oferecer a possibilidade terapêutica adequada, inclusive indicando qual é a linha psicológica que vai beneficiar e quando o psicólogo não vai poder ajudar aquele tipo de patologia e qual é a linha terapêutica que vai beneficiar e muito. Muito bem, então, na verdade, temos um grande desafio pela frente, que seria o enfrentamento da depressão nos idosos, já que a população envelhece. Quais são os fundamentos para se dar conta desse desafio? Bom, um grande problema no idoso é a perda da autonomia e da independência. Hoje em dia, a gente tem comorbidades, né? Porque o idoso ele tem pressão alta, ele tem diabetes e ele vai para um monte de médico. Então, como eu, por exemplo, tenho uma formação clínica, uma formação de medicina de família, isso traz um histórico muito importante para que a gente analise o indivíduo num contexto de que ele precisa ter um gerenciador de cuidados. Porque é comum eu entrar na casa de um indivíduo, porque eu trabalho muito com visitas domiciliares, e o paciente ele ter um alto nível financeiro e ele ter o melhor cardiologista que ele pode ter, o melhor endocrinologista, e ele tomar 20 medicações. Porque cada especialista passou 3, 4 tipos de medicação. E isso tem um nível de interação medicamentoso que, às vezes, é nefasto para o próprio paciente achar que ele toma mais remédio do que próprio ele se alimenta. Isso é terrível. Então, na verdade, esse desafio vai se perdurar por bastante tempo, porque nem todas as pessoas têm oportunidade de ter assistência domiciliar, assistência no consultório. Nós gostaríamos muito de agradecer a doutora Alessandra Pereira, que esteve aqui com a gente na Casa Cor, no espaço do Aquiles e do André Sá, que cederam gentilmente esse espaço para o nosso programa e para o nosso Fator Vida. Quero agradecer e dar um minutinho para as considerações finais da doutora Alessandra. Bom, o que eu gostaria de deixar como mensagem é que tanto a depressão, quanto as demências nos idosos, quanto os transtornos de ansiedade, são problemas que prejudicam muito uma coisa muito importante, a qualidade de vida. Eu sempre digo para todos os meus pacientes, ninguém se trata para viver pior. Vamos, por favor, fazer uma campanha e procurar ajuda, seja no clínico, seja no psiquiatra, seja no psicólogo. Não é demérito para ninguém. O importante é que ninguém vai se tratar para viver pior. Não é verdade? Bom, para qualquer dúvida, esclarecimentos, o meu consultório é na Clínica Integral Ocupacional, que fica situado na Avenida Comendador Clementino, 219, Centro. O telefone para contato é 3233-3951. Nós estamos lá todos os dias, a partir das 17 horas. Será um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutora Alessandra. Continue com a gente, programa Manaus por Eles.